Fala pessoal, me chama Frânio e no vídeo de hoje eu trago a repercussão na mídia americana da prisão do venezuelano Maduro feita por Trump. Então eu trago aqui um trecho da Fox News, onde um veterano de guerra americano ele relata alguns detalhes da operação que ainda não foram divulgados, tá? Então se inscreve no canal, deixa o like, vem comigo e bora pro vídeo. Como você disse, o presidente publicou no Truth Social, e agora temos isso para nossos telespectadores verem na tela. Está aí. Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado juntamente com sua esposa e retirado do país por via aérea. Esta operação foi realizada em conjunto com as forças de segurança dos Estados Unidos. Mais detalhes em breve. Haverá uma coletiva de imprensa hoje, às 11 da manhã, em Mar-a-Lago. Obrigado pela atenção a este assunto. Presidente Donald J. Trump. Uma ação sem precedentes na Venezuela durante a madrugada. Vamos falar mais sobre isso com o correspondente da Fox News, Lucas Tomlinson, que está em West Palm Beach, na Flórida. Lucas. Bom dia, Charlie. Nós vimos vídeos de helicópteros militares dos Estados Unidos, provavelmente do 160K, o Regimento de Operações Especiais, os Night Stalkers, considerados os pilotos mais elitizados do mundo. Já sabíamos que forças terrestres do ZEZUA poderiam estar envolvidas em algum tipo de operação de captura relâmpago. Agora, temos a confirmação do presidente Trump de que o líder venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados sob a cobertura da escuridão durante ataques aéreos em toda Caracas, assim como no principal porto ao norte da capital. Essa operação foi, em certa medida, uma ação de aplicação da lei para capturar Maduro e sua esposa devido às acusações contra ele. Vale lembrar que há uma recompensa de 50 milhões de dólares por sua captura. Há apenas um dia ouvimos Maduro quase implorando ao presidente Trump para fechar um acordo. Mas o presidente Trump vem afirmando há semanas, mais de uma dúzia de vezes, que haveria ataques terrestres. E quando falamos de uma operação como essa, muitos telespectadores podem se perguntar: de onde vieram esses helicópteros? Há vários porta-aviões e navios de assalto anfíbio na região. Temos o porta-aviões USS Gerald R. Ford e também o USS Iwo Jima, um navio de assalto anfíbio que não lança caças, mas transporta dezenas de helicópteros e pode ter servido como base de lançamento. Também vimos um cargueiro convertido chamado Ocean Trader próximo à costa da Venezuela. Além de helicópteros de operações especiais realizam missões de demonstração de força, quase como um ensaio do que vimos esta noite. E isso não é algo sem precedentes. Em 1989, o exército dos Estados Unidos entrou no Panamá e capturou Manuel Noriega em uma operação de aplicação da lei conduzida com apoio militar. Foi exatamente isso que o presidente Trump mencionou na publicação, anunciando uma coletiva às 11 da manhã para explicar ao mundo e ao público americano o que aconteceu. Vimos ataques sem precedentes dos Estados Unidos na Venezuela nas primeiras horas da manhã, por volta de 1h, no horário do leste do ZEZO. 2h da manhã em Caracas, após semanas de intensa mobilização militar. E isso vem desde setembro, com a interdição de embarcações ligadas ao tráfico no Caribe e no Pacífico Oriental. Também vimos esquadrões de caças furtivos F-35 da Força Aérea dos ZEZUA pousando em Porto Rico, além da versão F-35B do Corpo de Fuzileiros Navais. Vimos o Iwo Jima e o Gerald Ford realizando operações aéreas, além de aeronaves KC-135 de reabastecimento, pousando em locais como a República Dominicana. Conversei recentemente com Elliot Abrams, ex-enviado especial do ZEZUA para a Venezuela, que disse que este era um confronto direto entre Trump e Maduro, e que só poderia haver um vencedor. Trump não gosta de perder. E com essa mobilização em larga escala, era improvável que houvesse uma desmobilização sem que algo assim acontecesse. Recebemos sinais nos últimos dias de que a operação estava em planejamento. E na madrugada de hoje veio a confirmação dos ataques em larga escala. Graças a celulares e redes sociais, vimos helicópteros do exército do ZEZUA voando baixo sob a cobertura da noite. Vimos helicópteros de ataque Apache. Vimos muito provavelmente helicópteros de ataque Águia-1 Viper do Corpo de Fuzileiros Navais, possivelmente partindo do USS Iwo Jima ou de outros navios de assalto anfíbio no Caribe. Vale lembrar que há cerca de uma dúzia de navios de guerra dos Estados Unidos posicionados no Caribe. E quando vimos esses helicópteros de ataque atingindo alvos a curta distância, chamou a atenção o fato de não haver qualquer fogo de resposta visível nas redes sociais por parte das forças venezuelanas. É provável que as Forças Armadas do ZEZUA tenham desativado os sistemas de defesa aérea e os radares da Venezuela.
Há diversas aeronaves capazes de realizar esse tipo de missão, incluindo os Growlers embarcados no porta-aviões US Gerald R. Ford. Também havia um esquadrão desses Growlers deslocado de sua base em Whidbey Island, no estado de Washington, para Porto Rico. Houve uma grande mobilização militar, e estamos vendo o resultado disso nas primeiras horas da manhã com a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro. E isso não é algo sem precedentes. Basta lembrar, em 1989, da captura de Manuel Noriega no Panamá. Isso evidencia o imenso poder das Forças Armadas dos Estados Unidos, não apenas na Venezuela, mas em toda a região antes dessa operação. Você tem experiência militar e sabe do que está falando. Fale sobre a inteligência envolvida para localizar com precisão o presidente venezuelano, que provavelmente estava dormindo. Eram 2 da manhã, no meio da madrugada, e ele estava com a esposa. Você mencionou que ele é réu aqui nos Estados Unidos e que agora está sob custódia do Departamento de Justiça. Você se surpreende pelo fato de eles também terem levado a esposa? Ela provavelmente estava no mesmo local que Maduro, e por isso foi capturada. Muito provavelmente foram forças de operações especiais de elite, unidades de nível 1, como a Delta Force ou SEAL Team 6, que entraram em ação. Não podemos confirmar quais unidades específicas participaram, mas se a esposa dele estava lá, eles provavelmente a levaram também. Você está absolutamente certo ao destacar o papel da inteligência. Provavelmente havia apenas alguns locais possíveis onde Maduro poderia estar. Ele já falou no passado sobre bunkers que utilizava, mas não há dúvida de que ele era fortemente protegido. Ouvimos falar não apenas de suas próprias forças de segurança, mas também de forças de segurança cubanas que vinham o protegendo de perto há semanas. Talvez um indício dessa operação tenha sido a entrevista concedida por Maduro ontem. Era possível perceber, quase pela voz dele, que ele implorava por um acordo com o governo Trump. Ele queria um entendimento. Queria permitir o retorno das empresas petrolíferas americanas à Venezuela. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, maiores até que as da Arábia Saudita. Vimos a apreensão de petroleiros ao largo da costa venezuelana que o governo Trump sancionou, classificando-os como parte da chamada Frota Fantasma. Também vimos forças especiais da Guarda Costeira dos SWA descendo por rapel sobre alguns desses navios e tomando controle deles. Um desses petroleiros está ancorado em Galveston, na costa do Texas. Isso representa um aperto do cerco, por assim dizer, em torno de Maduro. Foi uma operação realmente ousada das forças especiais dos Estados Unidos para capturar Maduro e sua esposa, sabendo exatamente onde ele estava. Certo. O presidente Trump já exaltando o sucesso dessa missão. Vamos falar agora sobre o que ouvimos do governo venezuelano até o momento. Eu sei que você leu o comunicado divulgado por eles. Também estamos ouvindo o ministro da Defesa da Venezuela dizer que estão reunindo informações sobre mortos e feridos no ataque dos Estados Unidos. Você sabe mais sobre os locais que foram atingidos? Você esperaria que houvesse danos colaterais que o governo venezuelano agora tenta contabilizar? Isso também pode ter feito parte de uma manobra de distração. Grandes bases em Caracas foram atingidas, 2 delas incluindo uma base militar de grande porte, uma base aérea e o maior porto do país, localizado ao norte da capital. Além disso, o mausoléu de Hugo Chávez também teria sido atingido nos ataques aéreos. Tudo isso, sem dúvida, para gerar confusão entre as forças venezuelanas e distraí-las. E vale reforçar, não vimos o lançamento de nenhum míssil terra-ar pelas forças venezuelanas, nem fogo antiaéreo, o único fogo que vimos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Como vocês puderam observar, o veterano americano, lá comentarista da Fox News, traz alguns detalhes importantes, né? Como o Maduro também era protegido por uma força militar cubana, né? Mas falando de militar, né? A gente está falando da força militar, a gente está falando da elite, né? Os Estados Unidos também não é brincadeira. Pelo que ele disse aí, foi mandado os melhores que tinham, principalmente da parte aérea, para lá. E que, como foi que esses helicópteros chegaram lá? Os portos-aviões já estavam cercando a Venezuela como é que diz, por alguns dias. E, pelo que eu entendi, depois de uma declaração do Maduro ontem, ou foi ontem, o Trump decidiu agir, né? Aí, fazendo essa operação aí, pelo que tudo indica, foi uma operação limpa e de sucesso, onde ele conseguiu prender o Maduro e também a sua esposa, onde já foram levados para os Estados Unidos,
onde vão ser julgados pelos crimes que ele cometeu, né? Então, pessoal, comenta aí, curte, me diz o que você acha dessa operação, foi certo ou não foi? Curte, comenta o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Valeu e até a próxima!